todos os ouvintes do programa Opção para a Vida. É muita alegria que nós comemoramos o 34º ano desse referido programa. Queremos parabenizar o pastor João Bosco de Moraes, idealizador e dirigente desse programa que, com profunda dedicação e esmero, tem anunciado a palavra do Senhor, não só atingindo Campina Grande, mas as cidades circunvizinhas e, se, no caso, a mídia, alcançar até o confim do mundo, como disse o Senhor Jesus. E nós desejamos que essa palavra, que é fiel e verdadeira, viva e eficaz, ela alcance o coração de todos os ouvintes, transformando-os e salvando na pessoa gloriosa de Cristo Jesus, para a honra e glória do nosso Deus. É o que nós ansiamos, agora e para sempre. Amém. Olá, internauta, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos mais uma vez nessa manhã de quarta-feira, hoje 16 de abril. Dentro de instantes estaremos recebendo mais uma reflexão e também o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, falando sobre um tema muito importante: vingança. Quantas pessoas que se tornam vingativas diante de alguma reação que alguém tenha feito ou aprontado contra a sua vida. E a Bíblia nos ensina que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Pelo contrário, deixai que Deus faça ou tome as suas providências contra o mal que alguém lhe tenha feito. Não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, diz a palavra de Deus. Mas dai lugar à ira, porque a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, que nessa manhã, dentro de instantes, o reverendo Hernandes Dias Lopes possa falar profundamente ao coração de alguém que esteja se sentindo ofendida, os seus corações cheios de amargura, rancor, ressentimento. Entrega tudo nas mãos de Deus e Ele vai fazer justiça. Também estaremos trazendo uma breve meditação para o nosso coração. Mas antes, eu devo lembrar a todos que no próximo dia 20, domingo que vem, às 18 horas, nós estaremos realizando o culto em ações de graças pela passagem do 34º aniversário do programa Opção para a Vida. São passados 34 anos ininterruptos. E naquela noite de ações de graças, estará pregando a palavra de Deus o pastor Daniel, da Assembleia de Deus, e contaremos também com a participação da Orquestra Louvores Eternais, abrilhantando o louvor. A cantora Jaqueline também estará louvando a Deus. Não perca, portanto, participe, venha juntamente conosco oferecermos ações de graças. Sem mais delongas, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes. A sede de vingança tem destruído muitas pessoas, transformando muitas vezes o lar, a família, num campo de sangue. Hoje, mais de 30% das mulheres assassinadas no Brasil são assassinadas por motivos passionais, por vingança, por pessoas que passaram pela vida delas como namorado, noivo e esposo. A vingança tem produzido guerras sangrentas e a Bíblia tem uma palavra para dar acerca deste tão importante assunto. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Eu não posso retribuir o mal com o mal, porque quando eu tomo nas minhas próprias mãos a vingança, eu não sei fazer isso com justiça. O que a Bíblia me ensina é que eu devo pagar o mal com o bem. Quando eu guardo mágoa no coração, quando eu tenho raiz de amargura no meu coração, eu me enveneno, eu me autodestruo, é uma autofagia. E sempre que eu vou exercer a vingança, eu vou não apenas me destruir, mas vou destruir as pessoas à minha volta. Jesus Cristo nos ensinou a perdoar. Quando Ele estava sendo pregado naquela cruz, infame, sendo Ele inocente, diante daqueles que o açoitaram
e o vilipendiaram, ele orou na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu posso lhe garantir que o perdão é maior do que o ódio. O perdão cura, o perdão restaura, o perdão é a asepsia da alma, a alforria do coração, a libertação da sua mente. Não guarde mágoa, não pague o mal com o mal, devolva o mal com o bem, e assim você será verdadeiramente um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Oséias capítulo 10, versos de 1 a 4. Vamos ler. Israel é vide luxuriante, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares, quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança. Por isso brota o juízo, como a erva venenosa nos sulcos dos campos. Amém? Os irmãos têm a bondade, podem sentar. Nós dividimos em 5 fases para nossa compreensão dentro daquilo que a gente vai expor. E essa primeira fase, composta de 4 versículos, dado o título do nosso estudo, a falsa segurança de Israel e o chamado ao arrependimento genuíno, nós vamos dar a esses primeiros 4 versículos o seguinte subtítulo: prevaricação em face ao conhecimento de Israel. Os irmãos sabem que a gente pode cometer um erro, uma falha, por prevaricar diante de uma responsabilidade que nós temos a cumprir. Por exemplo, um vigilante, um guarda, uma sentinela, alguém que está de plantão a noite toda, guardando uma determinada repartição, se ele vai dar um cochilo ou se ele vai dormir, ele estará prevaricando contra a sua responsabilidade de cuidar, estar ali atento para que o ladrão não venha roubar, para que não haja nada que traga qualquer ameaça de furto, de fraude. Então isso é prevaricação. O indivíduo está dormindo quando era para estar de plantão, acordado, vigilante. Então, trazendo essa primeira ilustração, Israel tinha conhecimento de tudo, desde o Antigo Testamento, os profetas maiores, os profetas menores, os decálogos, as leis, as cerimônias religiosas, tudo que vocês imaginarem, Israel tinha conhecimento. Mas como nós vimos desde o início do capítulo 1, Israel prevaricou porque abandonou aquilo que era para eles permanecerem firmes, obedientes, submissos, atenciosos quanto às recomendações da palavra, e passaram a se prostituir com os ídolos. Inclusive, Oséias foi esse profeta que Deus usou como ilustração para mostrar o quanto Israel havia adulterado. Foi este profeta que Deus recomendou que ele casasse com uma mulher adúltera, uma prostituta, digo. Então, essa lição foi exatamente para mostrar ao povo
a imoralidade, a depravação, a corrupção e o comprometimento que o povo passou a ter em desprezar a Deus e adotar a adoração a ídolos pagãos. Isso é prevaricação, por isso que nós colocamos aqui a primeira fase, prevaricação em face ao conhecimento de Israel, que Israel tinha acerca da palavra. E aí nesses 4 primeiros versículos, para a gente entender, ele começa fazendo a seguinte declaração: Israel é vide luxuriante. Está falando de luxo. Israel é uma videira luxuriante, que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares, quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeste. Ou seja, o Senhor está usando aqui uma ilustração, ou uma metáfora, comparando Israel a uma videira luxuriante, que deu muitos frutos, tanto frutos de haver colheita da videira, como também frutos de terem enriquecido. Deus fez isso com Israel. Porém, Israel usou aquele lucro que tinha financeiro para construir altares, aonde eles haveriam de adotar os deuses pagãos que eles abraçaram e haviam desprezado a Deus. Então, eles deveriam ser agradecidos a Deus, serem fiéis a Deus, porém eles partiram para a infidelidade. No caso de Osés ter casado com uma mulher prostituta, então eles adulteraram, eles cometeram adultério com os ídolos e usaram do dinheiro que eles tinham ganho, o lucro que eles tinham da videira, de tudo que eles tinham conseguido, alcançado, e foram edificar belíssimos altares, como diz aqui o texto, tanto mais belas colunas fizeram. Então isso aqui, irmão, só isso aqui é uma prevaricação desrespeitosa, desonrosa, agravante, que eles estavam cometendo contra Deus. No verso 2, o seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Nós vemos aqui nesse versículo 1 e o versículo 2, que essa videira luxuriante, a qual tinha abundância de frutos, e haviam usado todo o que eles tinham ganho para edificar altares, para erigir ídolos e adorarem, essas colunas, Deus está mostrando que Ele iria destruí-las. Esses altares, o Senhor haveria de destruir. Essas belas colunas e altares. Eu quero fazer aqui uma ressalva, que essa atitude de Israel mostra a exuberância pecaminosa, se é que a gente pode chamar de exuberância pecaminosa, mostra a comparada situação intolerante que eles estavam causando a Deus. Era algo intolerante. É como alguém que comete uma fraqueza, consciente que está errado, consciente que está pecando e permanece no erro. É muita intolerância para Deus. Pastor Dijaí da Silva Guerra, de saudosa memória, um grande professor que nós tivemos no seminário, ele dizia que o homem, ele constrói um altar, edifica um altar e erige um ídolo para ser adorado. Lá na frente, esse ídolo que ele erigiu naquele altar para adorá-lo, para que ele pudesse adorá-lo, ele será destruído por esse ídolo. Eu acho que eu falei isso aqui alguns dias atrás, parece-me que eu falei. O indivíduo, ele constitui as drogas como ídolo, é tudo na vida dele, seja qual for o tipo de droga lícita ou ilícita,
para lá na frente, essa droga que ele erigiu como ídolo, como um Deus para ele, com D minúsculo, vai destruir a sua vida. Ele se tornará um indivíduo completamente... A droga que ele vai consumir é letal. Então, se ele achou que a droga, ele descobriu que a droga é tudo para ele se sentir bem, de bem, nos efeitos, seja do alcoolismo, seja da cocaína, seja qual for a droga, crack, seja o que for, para lá na frente ele ser destruído. E é destruído mesmo. Uma overdose, seja lá um infarto fulminante, de acordo com o tipo de droga que ele esteja consumindo. Então, o que Israel estava fazendo era exatamente isso. Israel tinha constituído ídolos, para lá na frente, esses ídolos que eles estavam erigindo, conforme nós vamos ver numa destes demais versículos, serviram de destruir a vida espiritual do povo. Então, eu tenho aqui um exemplo típico para nós aqui nordestinos, que não tem outra comparação para a gente fazer. O indivíduo, às vezes, principalmente o sertanejo, o homem do campo, em períodos de longa estiagem, ele ora, ele pede a Deus, para Deus mandar chuva. E Deus é quem manda a chuva mesmo. A própria Bíblia diz que ele faz vir a chuva sobre os maus e sobre os bons, o sol e a chuva sobre os maus e sobre os bons. Porém, quando Deus derrama a chuva e que ele vai colher os frutos, a quem ele vai agradecer? São José, Santo Antônio, a São Pedro. Não era diferente o que Israel estava fazendo. Deus abençoou, Deus multiplicou tudo, e eles não deram glória a Deus, eles não agradeceram a Deus, eles não reconheceram, foram adorar os ídolos. Então, para nós aqui nordestinos, sabemos o que isso significa. Eles vão agradecer a Santo Antônio, a São José, a São Pedro, menos a Deus. Eles vão adorar, eles vão agradecer a qualquer Deus, menos a Deus. No versículo 3 aqui desse capítulo, vamos lá, que nós lemos a primeira fase ainda. O que é que o Senhor diz através de Oséias? Agora, pois, dirão eles: não temos rei, porque não tememos ao Senhor, e o rei que faria por nós? Eles estavam desprezando o governo teocrático, eles estavam desprezando o Deus Criador, eles estavam fazendo um verdadeiro descaso àquele que é o Senhor soberano, que pode defender, que pode guardar, que pode protegê-los. E eles estavam buscando ajuda e auxílio dos sírios. Os sírios, por sua vez, tinham uma variedade de ídolos. E então a influência que eles estavam recebendo de buscarem refúgio nos assírios, estava também trazendo para eles essa influência de cunho religioso. Então, essa prevaricação de Israel foi exatamente deles haverem desprezado, deixado de confiar e temerem a Deus, para confiar nos reis e governantes assírios, os quais, por sua vez, adoravam deuses pagãos. E aí eles disseram: não temos nenhum rei, porque eles desprezaram o Senhor, ou senhorio de Deus, como aquele que haveria de reinar sobre eles. Por isso que no versículo 4, Oséias diz: falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança, por isso, aliás, verso 3, desculpem. Agora, pois, dirão eles: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. Eles deixaram de temer a Deus. E o rei, que faria por nós? Vão é o socorro do homem. E se o homem despreza a bênção, a direção, a governabilidade de Deus, ele vai estar em maus lençóis. Ele não vai sair-se bem em canto nenhum, em coisíssima nenhuma. Então, por isso que eles disseram: não temos rei, ainda que tivessem, seria impotente comparado com o Senhor, que é Deus.
Entende? Eu queria que os irmãos analisassem um fato importante dentro desse contexto aqui. O versículo 3 diz: agora, pois, dirão eles, não temos rei, porque não tememos ao Senhor, e o rei, que faria por nós? Na hora do aperto, na hora da luta, na hora da provação, na hora da angústia, na hora da tribulação, eles poderiam recorrer a qualquer governante, a qualquer rei, no caso o rei assírio, mas eles não iam se sentir seguros, amparados, protegidos, fortalecidos, confortados, consolados, como nós, quando antigamente, antes de nos convertermos ao Evangelho, nós tínhamos uma variedade de ídolos que nós buscávamos refúgio, em que nós muitas vezes buscávamos solução para os nossos problemas. E muitas vezes nós nos decepcionamos diante daquilo que estávamos enfrentando, porque o Deus, entre aspas, um Deus com D minúsculo que nós estávamos buscando, não tinha poder para nada. Vamos pensar aqui, quantos ídolos você adotou no tempo que você não conhecia a palavra de Deus? No tempo que você não conhecia o Evangelho? Você buscava, clamava a santo A, santo B, santo D, e depois você viu que aquele santinho que você se prostrava muitas vezes diante dele, não passa de um santo de pau oco, desculpe minha expressão, mas essa é a realidade. Israel, diante de uma situação em que o profeta Elias enfrentou o desafio de estar lutando contra 400 falsos profetas de Baal, diz a palavra de Deus que ele disse: vamos ver quem é o Deus que responde, mandando fogo do céu para consumir o holocausto, o sacrifício que estava sobre o altar. Ele sozinho provou que o Deus que ele estava invocando era forte, vivo e poderoso para responder a sua oração. Ele até ironizou, disse: talvez vocês estejam clamando a Baal e ele esteja aí ocupado. Eu vou até ironizar aqui, talvez ele esteja na privada. E talvez esteja tão ocupado que não está tendo condições de lhes atender. Então nós sabemos como foi que terminou esse fato. No versículo 4, para a gente ganhar tempo, diz o texto: eles falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança, e por isso brota o juízo como erva venenosa nos sucos dos campos. Falam palavras vãs. Sabe, irmãos, que a gente encontra muitas pessoas proferindo palavras vãs. Tem pessoas que por alguma situação vexatória que esteja passando, usam o hábito de dizer: eu juro por Deus que não fui eu que fiz isso, eu juro por Deus que eu não lhe enganei, eu juro por Deus que não menti, que falei a verdade. E isso implica em nós estarmos quebrando o 7º mandamento lá em Êxodo 20, versículo 7. Não leveis o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí aqui, para aqueles judeus que estavam às vezes levando o nome de Deus em vão, eles tinham deixado de temer a Deus e passaram a adorar ídolos. E aí, meus irmãos, aqui nesse versículo 4, Deus usa uma outra metáfora. Aliás, em todo esse capítulo a gente vai ver muitas metáforas que o Senhor usou. E a metáfora foi essa: como erva venenosa na lavoura, ou como erva daninha, vocês não vão colher o fruto. Essa expressão aqui, como erva venenosa na lavoura, nos sucos que eles faziam para arar a terra, não vai nascer nada, porque eu vou mandar erva venenosa, erva daninha, por causa da prevaricação deles. Tudo isso, meus irmãos, foi um somatório de coisas que Israel precisava de aprender. Como nós também, muitas vezes, que deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade,
e adotarmos os ídolos que nós erigimos. Porque se você pensar direitinho, cada um de nós às vezes erige um ídolozinho no coração da gente. Eu não sei qual é o seu ídolo. Pode ser luxo, pode ser vaidade, pode ser orgulho, pode ser prepotência, arrogância, vaidades. Eu não sei qual é o ídolo. Você descubra, você vai perceber. E Deus quer que você destrua esse ídolo. Você desfaça esse altar do seu coração, destruindo. Então, aqui está esta primeira fase, a qual trata, portanto, como Israel prevaricou, embora tivessem o conhecimento de Deus, desprezaram-no e então estavam agora debaixo de uma certa condição de juízo de Deus. Eu quero lembrar o que nos diz a palavra de Deus lá em Atos 17:30. Deus não leva em consideração os tempos da nossa ignorância. Enquanto você não tem o conhecimento da palavra, Deus não leva em consideração. Mas na hora que os nossos olhos são abertos, Jesus disse: a quem muito lhe será dado, a quem muito é dado, a muito lhe será cobrado ou exigido. Então observe que isso acontece ainda hoje comigo e com você. Agora vamos para a segunda fase. Essa segunda fase nós vamos ler os versículos 5, 6 e 7. Para que vocês descansem um pouquinho de estar tanto tempo sentados, vamos ficar em pé. O texto que a gente vai ler agora. Vamos fazer essa variação, né? Vamos ler agora os versículos 5, 6 e 7. É a segunda fase. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Síria, como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. Agradecemos a todos quantos estiveram conosco e esperamos nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Nesses instantes finais eu quero lembrar a todos a nossa festa, o nosso culto em ações de graças no próximo domingo nas dependências da Igreja do Calvário. Pregará na ocasião o pastor Daniel da Assembleia de Deus e também estaremos contando com o louvor da cantora Jaqueline, além da Orquestra Louvores Eternais da Assembleia de Deus. Vamos encerrar o nosso programa ouvindo esta belíssima música por um dos cantores do ministério da LPC. E até amanhã. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Ao olhar eu pra cruz, nela vejo Jesus, sim, morrendo por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou.
Deus na cruz mostra-me graça e amor sem fim. O seu plano ali revelou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. No madeiro sofreu e por mim padeceu, meu Senhor, para dar-me o perdão. Eu me lembro em Jesus, dele vem graça e luz para minha santidade.